E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num tema que, para mim, é um dos mais importantes, sabe, na nossa caminhada de fé: planejar com Deus. É verdade. Planejar com Deus. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já se viu assim, cheio de planos, né? Ao mesmo tempo, com aquela pontinha de dúvida: será que isso é o que Deus quer pra mim? É isso aí. Será que é isso mesmo? Exatamente. E a gente trouxe um texto devocional que fala justamente sobre isso, né? Ele nos convida a alinhar os nossos planos com a vontade de Deus, confiando na orientação do Espírito Santo. E, sabe, me chamou a atenção logo de cara a ênfase que o texto dá para essa ideia de que a gente pode e deve sonhar junto com Deus. É mesmo. Sonhar junto com Deus. E não é simplesmente pedir a bênção dele para os nossos planos, né? É algo muito mais profundo. É Rapaz. convidá-lo para participar da construção dos nossos sonhos, desde o comecinho. Isso. Veja, a primeira sementinha ali. Isso me lembrou de uma passagem da Bíblia que o texto cita. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21,5, né? Às vezes a gente é tão imediatista, tão ansioso para realizar os nossos sonhos, que acaba atropelando a vontade de Deus. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente precisa aprender a ter paciência, esperar o tempo certo de Deus, confiando que Ele está no controle de tudo. No texto tem uma história que ilustra bem isso. Um rapaz se preparando para um concurso público há anos, mas não conseguia passar. Nossa. Ele orava, jejuava, se dedicava ao máximo, mas as coisas não davam certo. Uhum. Até que um dia ele sentiu Deus falando ao seu coração que era para ele desistir daquele sonho. Uau, que difícil. Imagina você se dedicar tanto a algo e de repente sentir que Deus está te pedindo para abrir mão. Pois é, Não. mas esse rapaz decidiu obedecer. Ele abriu mão do seu sonho e pouco tempo depois, Deus abriu uma porta incrível para ele, muito melhor do que ele jamais poderia ter imaginado. Nossa, que história inspiradora. Mostra que a gente precisa estar disposto a abrir mão dos nossos planos, por mais importantes que eles sejam para nós, e confiar que Deus tem algo muito melhor reservado. Com certeza. É, E esse algo melhor pode ser diferente do que a gente espera. Às vezes a gente pensa que Deus quer que a gente seja rico, famoso, bem-sucedido, mas o plano dele pode ser algo muito mais simples, mas infinitamente mais valioso. E aí entra a questão do Espírito Santo, né? No texto, ele é descrito como nosso guia, nosso conselheiro. Verdade. Mas, como a gente sabe que estamos ouvindo a voz dele, e não a nossa própria voz, ou até mesmo outras vozes que podem nos levar para o caminho errado? Ótima pergunta. É um desafio e tanto, né? É. O texto destaca que quanto mais a gente se aproxima de Deus, através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com outros cristãos, mais sensíveis a gente fica à voz do Espírito Santo. É como se a gente fosse afinando o nosso ouvido espiritual, né? Isso. E aí a gente começa a reconhecer a voz dele com mais clareza. Exato. E o texto dá algumas dicas para discernir a voz de Deus. Ele diz que a voz de Deus é sempre coerente com a sua palavra. Então, se a gente está ouvindo algo que vai contra os princípios bíblicos, pode ter certeza que não é Deus falando. Em sentido, né? A Sim. Bíblia é a nossa bússola, né? Isso. Ela nos aponta para o norte. Outra dica importante é que a voz de Deus nunca vai nos levar para o pecado, para a desobediência. Então, se a gente está sendo tentado a fazer algo errado, a gente pode ter certeza que não é Deus falando. E como a gente sabe se os nossos planos, os nossos sonhos estão alinhados com a vontade dele? O texto fala sobre entregar os nossos planos a Deus. Mas na prática, como a gente faz isso? É um processo, né? Não é algo que acontece da noite para o dia. Acho que começa com a gente se perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? Quais são os dons e talentos que o Senhor me deu para que eu possa usá-los para a sua glória? Verdade. A gente precisa entender que os nossos talentos, as nossas habilidades, não são nossos sons. Eles são presentes de Deus São presentes. e devem ser usados por seus propósitos. E o texto também nos lembra da importância da oração. A gente precisa levar os nossos planos, os nossos sonhos para Deus em oração. E pedir a direção dele. E aí a gente precisa estar atento à resposta dele. Às vezes a gente quer que Deus nos dê um sinal claro, né? Um outdoor piscando na nossa frente, mas ele pode falar de formas mais sutis, através do versículo da Bíblia, de uma conversa com um amigo, de uma música. É verdade. Ele pode usar qualquer meio para se comunicar com a gente. O importante é a gente estar atento, com o coração aberto para ouvir a sua voz. O texto conta a história de uma moça que sonhava em ser médica desde criança. Ela se dedicou aos estudos, passou no vestibular e estava realizando o seu sonho. Mas no meio do curso, ela começou a sentir um vazio enorme. Uma sensação de que aquele não era o caminho que Deus tinha para ela. E o que ela fez?
Ela decidiu orar, pedir a direção de Deus. E aos poucos, ela foi sentindo que Deus a estava chamando para uma área completamente diferente. A educação. Ela resistiu no início, mas acabou cedendo à voz do Espírito Santo. E como foi essa mudança para ela? No começo foi difícil, né? Ah, Ela teve que abrir mão do sonho, recomeçar tudo do zero, é. mas ela conta que nunca se sentiu tão feliz, tão realizada. Que bom. Ela descobriu que a sua verdadeira paixão era ensinar, e hoje ela é uma professora incrível que faz a diferença na vida de centenas de crianças. Que legal. É uma prova de que quando a gente se dispõe a obedecer a Deus, Ele nos coloca no lugar certo, no tempo certo, fazendo com que a gente prospere e dê frutos. Mas e quando a gente sente medo? Medo de abrir mão dos nossos planos, medo do desconhecido, medo de errar. Que é normal sentir medo, né? Mas o texto nos lembra que Deus não nos dá um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, quando a gente sente medo, a gente precisa se apegar a Deus, confiar na sua força, no seu amor, na sua sabedoria. O texto usa uma metáfora interessante. Ele diz que a gente precisa mergulhar nos planos de Deus. O que você acha que ele quer dizer com isso? Eu entendo que é um convite para a gente se entregar de corpo e alma aos planos dele, sem reserva, sem medo. É como se a gente estivesse mergulhando em um oceano de amor, de graça, de misericórdia. E nesse mergulho a gente pode ter certeza que Deus estará conosco o tempo todo, nos guiando, nos protegendo, nos sustentando. Exatamente, ele nunca nos abandona, mesmo quando a gente não entende os seus planos, mesmo quando a gente questiona, mesmo quando a gente tem medo. É como se ele estivesse sussurrando em nossos ouvidos. Confia em mim. É. Estou no controle de tudo. E quando a gente confia, a gente experimenta uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que transcende as circunstâncias. Uma paz que nos fortalece para enfrentar qualquer desafio. E essa paz é a prova de que estamos no caminho certo, de que estamos alinhados com a vontade de Deus. Sem dúvida. É a bússola que nos guia para uma vida de propósito, de significado, de felicidade verdadeira. E aí a gente começa a entender que planejar com Deus não é abrir mão dos nossos sonhos, mas sim permitir que Ele os aperfeiçoe, os refine, os transforme em algo muito maior, muito mais bonito, muito mais poderoso. É verdade. É como se a gente estivesse entregando a Ele um rascunho e Ele, com seu infinito amor e sabedoria, transformasse em uma obra de arte. Que lindo! E essa obra de arte é a nossa vida, vivida em plena harmonia com a vontade dEle. Em perfeita harmonia. Em perfeita Que harmonia. legal, em perfeita harmonia. Em perfeita harmonia. E essa harmonia, essa sintonia com Deus, nos leva a uma outra dimensão da vida cristã que o texto explora com bastante profundidade. A perspectiva eterna. É verdade, o texto nos convida a não viver apenas para o presente, mas a ter uma visão que se estende para além do tempo, para a eternidade. É como se ele dissesse, olha, os seus planos, os seus sonhos não se limitam a essa vida aqui na Terra. Eles têm um impacto que ecoa pela eternidade. Exatamente, é um chamado para a gente viver com essa consciência de que as nossas escolhas, as nossas ações têm consequências que vão muito além do que podemos imaginar. E como a gente coloca isso em prática? Como a gente vive com essa perspectiva eterna no dia a dia, em meio à correria, aos problemas, às tentações? Acho que começa com a gente se perguntar, como eu quero ser lembrado? Qual o legado que eu quero deixar? Não no sentido de fama ou reconhecimento, mas no sentido de impacto real, de transformação na vida das pessoas, de contribuição para o reino de Deus. É como se a gente estivesse escrevendo a nossa história, mas com a consciência de que ela não termina com a nossa morte física. Isso. Ela continua, de alguma forma, na eternidade. Exatamente. E aí a gente começa a tomar decisões diferentes, a priorizar coisas diferentes, a investir nosso tempo e energia em coisas que realmente importam, que têm valor eterno. Mas e quando a gente se depara com a fragilidade da vida, com a dor, com o sofrimento? Como a gente mantém essa perspectiva eterna nesses momentos? O texto nos lembra que em Cristo nós temos a esperança da vida eterna, a certeza de que a morte não é o fim, mas sim uma passagem para uma nova vida, uma vida plena, sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas. E essa esperança, essa certeza, nos dá forças para enfrentar os momentos difíceis, para encontrar sentido em meio ao caos, para ter paz em meio à tempestade. Sem dúvida, a perspectiva eterna nos liberta do medo, da ansiedade, da angústia. Ela nos permite viver com mais leveza, com mais alegria, sabendo que aconteça o que acontecer, nós temos um futuro glorioso nos esperando. É como se a gente tivesse uma âncora firme, inabalável, que nos mantém seguros em meio às ondas turbulentas da vida. E essa âncora é a nossa fé em Jesus Cristo, na sua promessa de vida eterna, na sua vitória sobre a morte. O texto também destaca a importância da obediência a Deus. Ele diz que quando a gente obedece a Deus, a gente colhe
frutos extraordinários. Mas o que são esses frutos? E como a gente sabe se estamos realmente obedecendo a Deus? Ótima pergunta. O texto não especifica exatamente quais são esses frutos. Mas eu entendo que eles se manifestam em todas as áreas da nossa vida. Na nossa relação com Deus, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nossa saúde, nas nossas finanças. É como se a obediência fosse uma semente que a gente planta e Deus, com sua infinita graça, fez brotar e florescer. Exatamente. E os frutos podem ser diferentes para cada pessoa, mas eles sempre trazem paz, alegria, propósito, crescimento, transformação. E como a gente sabe, estamos realmente obedecendo a Deus? Como a gente diferencia a voz de Deus das outras vozes que podem nos influenciar? Acho que a chave está na motivação do nosso coração, porque estamos fazendo o que estamos fazendo. Para agradar a Deus, para honrar o seu nome, para cumprir o seu propósito, ou para satisfazer os nossos próprios desejos, os nossos próprios interesses. É um exercício constante de autoconhecimento, de busca pela vontade de Deus, de submissão à sua palavra. E nesse processo, é fundamental a gente se conectar com o Espírito Santo, que é o nosso guia, o nosso conselheiro. Ele nos capacita a discernir a vontade de Deus, a tomar as decisões certas, a trilhar o caminho que Ele preparou para nós. O texto menciona que o Espírito Santo nos corrige quando estamos no caminho errado, mas como a gente reconhece essa correção? E como a gente reage a ela? É verdade, às vezes a correção do Espírito Santo vem através de um incômodo na nossa consciência, de uma sensação de que algo não está certo, de um obstáculo que surge no nosso caminho, de uma decepção, de uma frustração. O importante é a gente não ignorar esses sinais, não endurecer o nosso coração. É como se o Espírito Santo estivesse dando uma leve cutucada na gente, nos alertando. Ei, por aqui não, volta para o caminho certo. Exatamente. E a nossa reação a essa correção é fundamental. Podemos escolher resistir, insistir no nosso próprio caminho, ou podemos escolher nos humilhar, reconhecer o nosso erro, pedir perdão a Deus e voltar para o caminho certo. E quando a gente escolhe obedecer, a gente experimenta a graça de Deus em toda a sua plenitude. A gente sente o seu sua restauração, sua paz. Sem dúvida, e a gente começa a colher os frutos da obediência. Paz interior, alegria genuína, relacionamentos saudáveis, propósito de vida, crescimento espiritual. Mas e quando a gente erra? Quando a gente desobedece a Deus, mesmo sabendo que é certo? Como a gente lida com a culpa, com a frustração? O texto nos lembra que Deus é misericordioso, que Ele está sempre pronto a nos perdoar quando nos arrependemos sinceramente dos nossos pecados. E o arrependimento genuíno se manifesta em mudança de atitude, em busca por uma vida que agrade a Deus. Ou seja, errar faz parte do processo, né? O importante é a gente aprender com os nossos erros, se levantar e continuar caminhando, com a certeza de que Deus está conosco, nos amando, nos perdoando, nos guiando. Com certeza. E nesse processo de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento espiritual, é fundamental a gente ter a humildade de reconhecer que não sabemos tudo, que precisamos da orientação de Deus em cada passo que damos. O texto fala sobre a importância de entregar os nossos planos a Deus. Mas na prática, o que isso significa? Como a gente faz isso? Eu entendo que é um ato de fé, de confiança, de submissão à vontade de Deus. É reconhecer que os planos dele são infinitamente melhores que os nossos e que ele sabe exatamente o que é melhor para nós, mesmo quando a gente não entende. É como se a gente estivesse dizendo a Deus: Senhor, aqui estão os meus planos, os meus sonhos, mas eu confio em Ti. Se o Senhor quiser mudá-los, se o Senhor tiver algo diferente para mim, eu aceito, faça a vontade na minha vida. Que lindo! E quando a gente faz essa entrega sincera, a gente se coloca em uma posição de receber as maiores bênçãos que Deus tem para nós, bênçãos que vão muito além dos nossos sonhos mais ousados. E aí a gente começa a entender que planejar com Deus não é um fardo, não é uma limitação, mas sim uma aventura incrível, cheia de surpresas, de desafios, de descobertas. É verdade, é como se a gente estivesse embarcando em uma viagem emocionante, com Deus como nosso guia, nos levando para lugares que jamais imaginaríamos, nos mostrando paisagens de tirar o fôlego, nos proporcionando experiências inesquecíveis. E essa viagem é a nossa vida, vivida em plena harmonia com a vontade de Deus, com a certeza de que estamos no caminho certo, com a esperança de um futuro glorioso nos esperando. E para aprofundarmos ainda mais essa reflexão sobre planejar com Deus, o texto nos convida a ler o Salmo 25, um salmo que nos inspira a buscar a direção de Deus em cada passo que damos, a confiar na sua orientação mesmo em meio às incertezas. O Salmo 25 é lindo, mesmo ele expressa a confiança de Davi em Deus, sua dependência da sua graça, sua busca pela sua vontade. E Davi, mesmo sendo um rei poderoso, reconhecia a sua fragilidade, a sua necessidade da orientação divina. Ele sabia que sem Deus ele estaria perdido, sem rumo, sem propósito. E o Salmo 25 nos ensina a ter essa mesma atitude de humildade, de dependência de Deus, de busca pela sua vontade. Ele nos mostra como podemos nos aproximar de Deus com sinceridade de coração,
confessando os nossos pecados, pedindo o seu perdão, implorando pela sua misericórdia. E ao mesmo tempo ele nos enche de esperança, nos mostrando que Deus é fiel, que ele nunca nos abandona, que ele está sempre pronto a nos perdoar e nos restaurar. O Salmo 25 é um bálsamo para a alma, um refrigério para o coração, um guia para os nossos pés. Ele nos inspira a viver com a certeza de que, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar na sua bondade, na sua justiça, no seu amor incondicional. E que possamos, a cada dia, nos inspirar no exemplo de Davi, buscando a Deus com todo o nosso ser, confiando na sua orientação, permitindo que ele guie os nossos passos. Que a gente possa viver de forma que a nossa vida seja um testemunho do seu amor, da sua graça, da sua fidelidade. Que a gente possa viver de forma que a nossa vida seja um testemunho do seu amor, da sua graça, da sua fidelidade. E que no final da nossa jornada aqui na Terra, a gente possa olhar para trás e dizer, valeu a pena. Valeu a pena entregar os meus planos nas mãos de Deus e viver uma vida que o glorificou. Amém. Que essa seja a nossa busca constante, a nossa maior prioridade, que a gente possa viver cada dia com a certeza de que estamos caminhando lado a lado com Deus rumo à eternidade. É isso aí. E para fechar esse nosso mergulho profundo com chave de ouro, o texto deixa uma pergunta para a gente refletir. Como seria sonhar junto com Deus de verdade nessa fase da sua vida? Que pergunta poderosa. Acho que nos convida a um exercício de honestidade com nós mesmos, né? A gente tem que parar para analisar os nossos sonhos, os nossos planos e ver se eles realmente refletem o que Deus quer para nós. É um convite para a gente tirar um tempo para silenciar, para ouvir a voz de Deus, para buscar a sua vontade. Às vezes a gente está tão ocupado com a correria do dia a dia, com os nossos próprios planos, que a gente se esquece de perguntar para Deus, Pai, o que o Senhor quer para mim? É verdade, a gente precisa aprender a desacelerar, a aquietar o nosso coração, a abrir mão do controle e deixar Deus nos guiar. E aí, nesse processo de entrega, de confiança, de busca pela vontade de Deus, a gente vai descobrindo o que significa sonhar junto com Ele. E esses sonhos, esses planos que a gente constrói junto com Deus, eles têm uma característica muito especial. Eles são imbuídos de propósito, de significado, de impacto eterno. É como se a gente estivesse tecendo uma tapeçaria, mas não com fios comuns, e sim com fios de ouro, fios de esperança, fios de amor. Cada ponto que a gente dá nessa tapeçaria, cada decisão que a gente toma, cada passo que a gente dá, contribui para a construção de algo muito maior do que nós mesmos. E essa tapeçaria, essa obra de arte que a gente constrói junto com Deus, ela não se limita a essa vida aqui na Terra, ela se estende para a eternidade, deixando um legado de amor, de fé e de esperança para as próximas gerações. E aí a gente entende que planejar com Deus não é simplesmente traçar metas, estabelecer objetivos, cumprir tarefas, é muito mais do que isso, é viver uma vida intencional, com propósito, com significado, com impacto eterno. É viver cada dia com a consciência de que somos filhos amados de Deus, chamados para realizar a sua vontade, para fazer a diferença no mundo, para construir um legado que honre o seu nome. E essa vida que honre o nome de Deus, essa vida que faça diferença no mundo, essa vida que tem impacto eterno, começa aqui, agora, com a gente dizendo sim para os planos de Deus, com a gente abrindo mão dos nossos próprios planos e confiando que Ele tem algo muito melhor reservado para nós. Que a gente possa sair desse nosso mergulho profundo, inspirados, motivados a buscar a Deus em tudo o que fizermos, a confiar na sua orientação, a viver uma vida que o glorifique. E que a gente possa ter a certeza de que, quando a gente planeja com Deus, a gente está trilhando o caminho da felicidade verdadeira, da paz que excede todo entendimento, da realização plena. Um grande abraço e até a próxima.